Gente, vamos tentar por aqui. Continuar essa live, terceira parte dessa live. Agora a gente vai tentar continuar aí. A Mimi tá chegando. Bioaterramento. Danilo, você tá entrando por esse perfil de bioaterramento? Só me dá um oi aqui, me dá um salve vocês chegando. Oi, Carolina, tudo bem? Oi, gente, vamos chegando. A gente está falando aqui sobre um assunto muito interessante, bioaterramento. Aterramento, né? A gente ama, que é o ato de pisar na terra, trocar elétrons com a terra. A gente já tem uma live com o Danilo, que é o nosso convidado. Agora eu vou chamar de novo o Danilo para não demorarmos muito. Vamos lá. Convidá-la, me avisem quando ela achar, a Mimi entrou, então já vou convidar a Mimi também. E vamos continuar essa live maravilhosa, um assunto que a gente ama, hábito ancestral na veia. Não é, como eu falei, não é esoterismo, tá, gente? É ciência, super anti-inflamatório. Alguém chegou aí, eu não vejo quem chegou. A Mimi, Não também foi não tô te vendo, tá tudo escuro ele. aqui. O teu, né? O quadrado. Gente, é porque quando tem potência, tem umas palavrinhas mágicas aí que aí eles Gente. talvez. Danilo falou três palavrinhas, três palavras que acabou com a Danilo, acabou com a live. Danilo, você tá vendo a gente? Alô, alô. Acho que ele não tá nem me ouvindo. Mimi, você tá aí? Eu tô aqui sim. Ele já entrou, Acho gente? que sim, parece que eu ouvi a voz dele. Danilo, fala um oi aí. Ai, vixe, desculpa. Desculpa. Você tá aqui, Danilo. Galerinha, vocês veem a gente? Todos nós aqui. Responde para mim, por favor. A tela tá ao meio. Em cima tá escuro, embaixo estou eu. Acho que Danilo não conseguiu entrar ainda. Vamos ver aqui. Ele pediu desculpa aqui. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Mas Tá mudo lá. eu tô com o convite dele ativo. Eu não consigo chamar mais ele. Danilo, você tá na live? Não, ele tá assistindo. Te mandei um request. Aceitar. Aceitei. Entrar ao vivo com bioaterramento. Bora lá. Só a Carlinha e Mimi, obrigada, obrigada, Camila. Acabei de aceitar o convite do Danilo. Oh, meu Deus, Instagram. O Instagram tá passando por algumas atualizações e tal. Semana passada eu não tava nem conseguindo entrar em live, fiquei com eles lá no suporte um tempão e eles falaram isso, né? Então, enfim. Vamos ver aqui. Vou entrar e sair, tá. Danilo vai entrar e sair da live. Vamos aguardar um pouquinho. E a gente estava falando aqui agora há pouco da manta, né? Que é como se fosse um lençol, né, gente? Ele vai por baixo do lençol, ligado no fio terra, e é como se você estivesse fazendo um aterramento. Então, ele tem várias outras opções, a gente vai falar aqui na live também. Tapete, né, Mimi? Então, tem várias coisas que vocês E isso, né, Carla? É uma solução para as pessoas que moram em lugares frios, congelantes, que neva, que não tem como sair de casa, não tem como estar na natureza. Então, o aterramento é simplesmente você tirar os sapatos, os calçados, que é uma borracha que isola a gente do que a gente nasceu para viver, e colocar os pés no chão, seja na areia, na grama, sabe? Na praia, no mar, no rio. Então, isso aí é o que tem de mais poderoso, anti-inflamatório que existe. Ele regula você, gente, em inúmeras coisas. Desinflama, melhora o sono, cabelo, você para de dar choque, você digere melhor. Uma mamãe que amamenta com os pés no chão, na terra, a digestão e a criança não tem cólica, sabe? É uma riqueza tremenda. E isso foi tirado da gente, né? Por essa
selva de pedras. Então, muita gente pergunta assim, mas Mimi, eu não posso. Tem alunas nossas que mostram lá, tá menos 3 graus, menos 5 graus. Como vai tirar, né? E botar os pés na terra? Não consegue, gente, é impraticável. Então, aí o Danilo trouxe essa solução, né, para contribuir com as pessoas que não podem aterrar de forma natural. Eu tanto aterro aqui na minha casa, que eu moro em sítio, como eu passo minha noite de sono dormindo aterrando. Eu acho que senão nem aguentaria. Sabe, tanta coisa que a gente faz, que a gente cria junto, né, Carlinha? Tantas pessoas que a gente atende, porque Sim. precisa estar com muito equilíbrio para isso. Eu acho que ele não está conseguindo entrar, Mimi, eu não estou conseguindo chamar mais ele. O que que a gente faz? Será que a gente abre outra live? O que que você acha? Quer que eu tente novamente? Pode ser, porque ele não está conseguindo. Ah, aqui, eu tô aceitando de novo o convite dele. Vamos ver se ele consegue. Danilo, outra pessoa enviaram solicitação, ok, Vai já conseguir. aceitei. Vai Acei- conseguir. Aceitei. Você já está aqui na live, eu já estou com você, então o negócio está livre, está desbloqueado. O Danilo pediu. Ah, tá, tá, tá. Deixa eu ver se é outro entrar ao vivo com ele tá aqui com um perfil Dele. particular. É, Entrou. Oba, beleza. Eu acho que o Instagram deve ter bloqueado o meu perfil do Bioterramento, não sei. Eu que entrava. loucura. Faz bem as mágicas. Não fale do cocó, não fale de Não algumas sai do Instagram. Impressionante, não sabia que estava assim a história. Meu tá Deus. Ai, nesse nível. Tomar cuidado com o que eu falo. va- Perigoso aqui. vamos Vamos continuar aqui com o assunto que a gente estava falando, que era sobre cabelo, né, Sim. Dani? E Justo. sobre o poder que tem, né, o aterramento no crescimento capilar. Aí ele falou sobre os folículos, o sangue, né, as hemácias, né? Vamos Perfeito. Claro, recapitular. volta rapidinho aqui. Então, estava comentando que o nosso corpo, ele tem microcapilares. Então, imagina um tubinho onde só passa uma hemácia. Hemácia é uma célula que leva oxigênio e nutrientes para outras células. Tá? Por isso que ficou o sangue vermelho, que elas são vermelhinhas. São os glóbulos vermelhos, né, que antigamente se falava isso. E o que mantém uma hemácia separada da outra é uma força elétrica. Tá? Então, isso muita gente não sabe. Então, você tem carga negativa aqui e carga negativa aqui na superfície delas. E aparece uma força elétrica de repulsão que afasta as hemácias. O problema é que, com o passar do tempo ou muito estresse, o estresse gera radicais livres. Isso todo mundo já está careca de saber. E o radical livre é uma molécula que busca elétrons. Então, ele pega essa carga negativa das hemácias e deixa ela toda juntinha, uma com a outra. E aí dá esse sangue grosso aqui, ó. Se vocês podem ver aqui, tá vendo? Elas ficam todas agrupadinhas. E Exato. não passa. Tudo E não. aglutinado, né? Isso. Não Ó, eu passa vi uma nesse. vez, Danilo, que em 10 minutos de aterramento elas já começam, já Já se ajuda, já soltam. ajuda, isso. E não passa nesses microcapilares, o sangue passa reto. Imagina o seguinte, tá aqui as veias, artérias, e saem ramificações para ir lá nos folículos que são microcapilares. Se o sangue está grosso, ele passa reto nessas veias e artérias que são mais largas. Não entra tanto ali nos microcapilares. Ou se vai muito pouco. Então, olha só. Quando você faz o tratamento, como a Miriam falou, olha só como fica as hemácias depois, que dá para ver aqui. Isso é um microscópio de campo escuro. Tá vendo aqui, ó? Ela é bem mais soltinha aqui antes. E aí ela fica cada um mais soltinha. Ela não tá uma em cima da outra, tá vendo? Então a gente vê isso acontecendo nas pessoas, a gente já fiz isso aí eu mesmo, com microscópio escuro. Eu vejo assim, nos lugares quando eu faço treinamento, as pessoas ficam mais vermelhinhas. Ela sente, não sei se você notou, é que você está no Nordeste, né, Guilherme? Não tem muito frio aí, imagino. Mas se você ficou menos friorenta. Fiquei, porque sempre eu tive essa questão, por conta da tireoide, de qualquer coisinha eu tá morrendo de frio. Tanto o equilíbrio térmico, né, corporal, como também eu senti total diferença com relação a câimbras, porque na carnívora Ah, mesmo, todo mundo que inicia nos primeiros meses sempre tem um questionamento com é? isso, tá dando câimbra, não sei o quê, que é um item natural.
Olha né? Que a só. pessoa vai regulando, vai se adaptando, e isso também eu notei total diferença. Verdade, verdade. Excelente lembrada. Muita gente relata mesmo quando começa a dormir bioterrado, para com câimbras. Meu pai tinha câimbra toda noite e não parou de ter, assim, é bem interessante. Essa explicação para câimbra é a seguinte: a mesma coisa. O nosso corpo está com uma microcirculação ruim, não chega nutrientes para as células e aí elas ficam da câimbra, do fenômeno da câimbra. Então você melhorou sua microcirculação, hidratou direitinho, você tem uma boa. Não tem o problema da câimbra, né? No músculo. É bem Não, se interessante isso aí da câimbra. imaginar que 10 minutos já consegue tirar dessa célula que está aglutinada, ela consegue circular com mais leveza, o que dizer de uma pessoa dormir 6 horas, 8 horas aterrada? Sim, Cara, sim, verdade. é a melhor coisa da vida, né? Quem tem essa possibilidade é um presente, porque independente de poder fazer de dia, dormir assim, tudo se potencializa. Sim, eu vejo quando a pessoa dorme a noite inteira, é onde eu vejo os maiores resultados. Por acaso você notou no começo, se você urinou muito, assim, no começo? E aumenta a libido, viu, Ah, gente? é isso que eu ia chegar nesse ponto depois também. Carlinhos, eu preciso do sobrinho até dezembro. Você tem que deitar nessa manta. Eu ia entrar nesse ponto, eu ia entrar nesse ponto, mas já que você entrou agora, antes da hora, Eu vou quero o perguntar. sobrinho da Carlinha. Já estou Carnívoro excitada. aumenta a libido, bioaterramento aumenta a gente, meu. Para onde mais vai isso, Salva gente? Vai. casamento, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você por acaso notou se a lubrificação vaginal, que isso é um problema bem sério na menopausa, né? Começa a ficar bem ruim. Teve alguma mudança, assim? Teve, Notou alguma coisa disso? teve mudança por conta da minha idade. Eu não tive calorões, porque quando eu ia aqui começar esse processo aos 49 anos, foi quando eu conheci a carnívora, Ah, conheci o legal. Peter, a Carlinha. Então, eu não tive isso que as pessoas falam, ah, eu estou pingando, molhando roupa, ah, eu tive isso, enxaquecas. Não, porque eu já estava com o corpo desinflamado, me Perfeito. nutrindo bem, com carne. Mas a questão da lubrificação, sim. Legal, muito bom, muito bom. Muito boa, grande diferença, total diferença, como se tivesse, tipo, normalizado mesmo. Então, só a pessoa experienciando, né, para sentir, É. porque são detalhes, porque eu costumo fazer as coisas anotando em Ah, caderno, sabe? sério? Quando eu começo uma experiência, eu começo a anotar algumas coisas que eu percebo e vou colocando como a título de ser cientista mesmo de mim mesmo. Uhum, Eu, Carlinha, né, tem esse uhum, hábito, porque a gente uhum. quer saber o que foi que mudou, né? Depois que usou uma coisa ou outra. Olha só que interessante isso. Essa parte a senhora é casada, né? Você é casada, você tem marido, então Sim, há dorme na 20 mão. anos. E ele notou uma Senhora, coisa já nesse enfraqueceu a sentido? amizade, viu? Já não quero mais saber de você. Já vou cair a live. Ele notou alguma diferença também nessa parte da sexual? Isso foi uma Com pergunta. certeza, melhora a libido, Tá, legal. melhora, gente. Porque o que é, né, para o homem e para a mulher. Tanto é que meu esposo ele trabalha muito Ah, viajando é? Olha e só. ele ó, a oportunidade que ele tem de vir para casa, ele vem e ele diz: "Ah, eu quero dormir na minha cama". Olha que legal. Entendeu? Porque o sono, ele nota que é outro descanso. Você pode estar no melhor lugar do mundo, num hotel bom, não importa. Né? Eu acho que o aterramento faz total diferença, porque no caso dele, que é bem calvo, o cabelo no travesseiro de manhã era um monte de Ah, fio é? solto. Sério? Entendeu? Então, depois da manta, não tem mais. Acorde se o travesseiro está do mesmo jeito. Antes Olha era só. bastante Que mesmo. Que legal. é coisa assim de 10, 15 fios. Todo dia eu pegava, gente, seu cabelo tá caindo. Olha só que Né? legal. E foi uma melhora incrível, porque não tem mais cabelo em fronha, né? E ele é calvo, mas ele não é careca, tem cabelo. Uhum. Mas ele estava com a queda muito acentuada antes da Que prática do legal. aterramento, antes da carnívora. E como tudo veio, né? É como se casasse mesmo. Eu sempre Nossa, que digo, com a interessante. carninha nunca é um item. Sim, Não adianta você aterrar e sim, estar comendo tranqueira, não treina, sim, não se hidrata. Mas quando você soma as coisas ancestrais, gente, não tem como isso dar errado. Quando sim. coloca sol, sono bom, aterramento, movimento e nutrição, é impossível, porque você volta, né, para Deus, volta para o que é para ser feito. É como você falou, estava em alto nível de estresse, fez um tour na natureza, banho de cachoeira. Gente, esse é nosso estado natural. É para isso que a gente
Sabia? nasceu, né? E É a para ele. Aldeilane já tá aqui, ó. Eu já tava esperando ela aparecer para falar que vai querer a manta. Olha, Veio em mim, gente, tá? a cruz da Alderlane, né, Carlinha? É a queda de cabelo. Alderlane, você precisa de uma manta dessa, amiga. Isso. A manta é a capa travesseira, maravilhosa. A capa travesseira para cabelo, suspeita lá. Adoro o cabelo das mulheres, né? Eu acho muito legal mesmo. Muito massa. E unha, você acha que não tinha problema de unha, que a unha quebradiça, coisa do tipo? A minha unha, só quando tá na Carbolândia. Se for pra Carbolândia, descasca, quebra. Mas com carnívora, eu tenho que cortar toda semana, porque, gente, fica É, imensa, cresce forte. mais, né? É. Legal. Muito bom. Com certeza. Então, é uma riqueza tremenda. Eu só comentar, voltando essa parte da menopausa, assim, aqui no Instituto de Biotratamento, que a gente tem uma teoria, assim, meio diferente, assim, porque as pessoas falam que esse problema de menopausa é um problema de hormonal, tudo mais. Pessoalmente, eu não acho que faz lógica, sentido isso. Olha só por quê. Se fosse um problema hormonal, toda mulher ia ter os sintomas. E não é verdade. Tem mulher que tem sintoma, a Miriam falou, acabou de falar que tá tranquilo por enquanto para ela, não sei se vai mudar alguma coisa, mas por enquanto tá tranquilo, ela não está tendo sintoma. Então, pessoalmente, eu vejo como um problema inflamatório, entendeu? A minha hipótese para essa inflamação é que o seu corpo da mulher está destruindo o ovário, porque não precisa mais. Então, ele está meio que atrofiando, um processo de destruição ali. Então, gera uma inflamação ali para destruir aquela estrutura que não vai ser usada mais. Essa é a minha hipótese, sabe? Que eu tenho pensado. E essa geração de radicais livres para destruir isso gera todos os problemas que a gente vê na menopausa. Para não falar também do estresse, porque na nossa cultura ocidental, a menopausa é vista como uma coisa ruim para a mulher. E isso aumenta o estresse dela. Se você vê nos livros e tudo mais, nas culturas orientais, a menopausa é um processo libertador para vocês. É um processo bom, então é visto como uma coisa boa. Tanto é que nessas culturas que vêm como uma coisa boa, tem muito menos sintomas de problemas da menopausa, sabe? A mulher acha que aqui no Ocidente vai ser descartada, e nessas outras culturas, não. Ela vai ser um momento libertador, vai ter muito mais energia, muito mais coisas que ela pode fazer, sabe? É uma libertação para a mulher esse período da menopausa para as culturas. Então, elas têm muito menos sintomas também. Então, é o modo como se vê, o que você faz com o seu estresse, com a sua saúde, que vai influenciar na sua menopausa, não hormônios e tudo mais. Mas essa é a minha visão. Vá no médico, faça tudo o que ele falar, mas pensa também nessa parte com carinho da inflamação. Por isso que a carnívora, como vocês falam, diminui a inflamação, né? Vai ajudar também aí na menopausa, tanto junto com o biotratamento. Retira completamente a inflamação. E você mexeu com a Carlinha agora, porque Carlinha diz e o povo fica louco, porque Carlinha diz não existe menopausa. Existe menopausa. Ok, como assim? Aí o Você tá povo louca? buga com essa mulher. Mas é Fala aí, pra, Carlinha. mas é para chocar mesmo, né? Mas isso faz muito sentido o que você falou. E se você colocar tudo num bolo, né? O que que é inflamação se não é a subnutrição? Se não é, e uma coisa puxa a outra, porque o esquema hormonal que a menopausa traz, a falta, né? Que é o que eu costumo falar assim, mas tá faltando o quê? O que você já não tinha. Então fala assim, tá faltando hormônio, mas você já não tinha hormônio. Igual quando você fala assim, a pessoa chega e fala, eu vou fazer a carnívora, eu vou perder massa magra, eu vou perder massa muscular. Eu olho pra pessoa e falo, mas você tem massa muscular para perder? A pessoa não faz nem musculação, não faz nem nada. Tipo assim, você tem hormônio para você perder? Mas aí voltando à inflamação, o aterramento, né? Ele é antes de assim de qualquer coisa, uma das coisas que me deixa apaixonada assim é o poder anti-inflamatório que ele tem, né? Então a gente vê até em gráficos, né? Quando a pessoa faz o sangue circulando, muda completamente, coisa de minutos e não é por isso que eu falo, não é esoterismo. Quando a gente fala para as pessoas e parece até que a gente é louca, né? Porque o pessoal chega, Danilo, e chega com uma vibe de a pílula mágica para tudo, e isso para tudo. Aí a pessoa está nesse processo carnívoro de limpeza, tal, né? Descobrindo as coisas naturais, aí chega e fala, eu estou assim desse jeito, o que que vocês indicam? O que que... Aterramento, tal. Às vezes a pessoa até se decepciona, né? Porque ela fala assim, ela vai indicar uma coisa. Mas é Mirabolante. sério, a gente fala assim, é sério, um remédio, pelo amor de Deus, vai aterrar, né? E aí uma coisa puxa a outra, porque se você está se cuidando nesse sentido,
E tem gente que sequer sabe o que que é aterramento. Você precisa ver o tanto de gente que pergunta, mas o que que é isso? Pisar na terra, pisar na terra. Nossa, parece que é a coisa mais complicada do mundo, né? E aí, quando você está se cuidando nesse sentido, isso quer dizer o quê? Que você já está prestando um pouquinho mais né, de atenção ali na sua parte alimentar, né? O que a gente mexe é a carnívora. E falando sobre menopausa, e aí a gente consegue juntar tudo, né? Aterramento anti-inflamatório, carnívora, gordura animal, hormônios, cara, e aí pá, né? Faz essa mágica acontecer. Mas o lance da gente ter aqui só para completar, que você falou dos sintomas e tal, e tem civilizações que ficam felizes, a Mimi não teve certos probleminhas, mas eu, por exemplo, Danilo, eu tinha calores desde os meus 28 anos, você não Sério? tem noção. É, Caramba. sério. 28, 30, uma década inteira que quando eu ia ficar menstruada, aquele calorão à noite, aquela coisa, eu sei exatamente como é que é. Hoje eu não sinto mais nada. Enxaqueca, Legal. aquela cólica, aquelas cólicas horríveis. Hoje eu não sinto mais nada. Por que que eu não sinto nada aos 41 anos e se antes eu sentia, entende? Então hoje a mulherada tá vendo cada vez mais com menopausa precoce. Ah, eu tenho Hum. menopausa precoce. O tanto de gente, né, Mimi, que aparece no desafio com 31, 35, menopausa precoce. A mulher parou de menstruar, Puxa né? vida, meu Deus do céu. Imagina isso, imagina. Aí vem a falta mesmo e aí a gente, né, poderia falar vários por aqui, mas falta de gordura animal, né? Coisa que ninguém come a vida inteira e é o grande precursor hormonal. Depois vem o sol, a vitamina D, dada pelo sol, também é um dos maiores precursores hormonais. E natureza, aterramento. Você vê como tudo se liga? A gente precisa de tudo isso junto, né? É uma coisa louca. E eu achei que fosse só. Eu tinha conhecido duas pessoas esse ano, que duas mulheres com menopausa precoce também. Eu achei que fosse uma coisa minha, mas vocês também estão vendo isso acontecer. É impressionante mesmo. Infelizmente, não tem jeito. A pessoa, é o que falou, o hormônio vem do colesterol. Se você baixa muito colesterol, vai parar de produzir hormônio. Tem que tomar cuidado, né? Então, tomar cuidado com essa parte aí. A alimentação é uma coisa muito importante para ver. E essa energia da natureza também, sabe? Então, é uma ligação, né? Não é uma bala de prata. Essa bala de prata, a gente quer sempre uma coisinha que vai apertar o botão e vai resolver todos os nossos problemas. E, infelizmente, dá um trabalhinho você cuidar de si mesmo, mas é um trabalho gostoso, assim, que você vai começar a ver os benefícios, o seu bem-estar, sua energia, sabe? O seu Tudo humor vai Tudo que é mudando. de forma natural é gostoso, né, da gente fazer. As pessoas é que não se ligaram muito nisso. Tem É. muita gente que trabalha o dia inteiro. Por falar nisso, você tem produtos. A gente estava falando da manta, né, que é o lençol. E uma coisa que eu acho muito interessante é aquele tapetinho. Gente, você que trabalha no computador o dia inteiro, ali, ó, computador, trabalha com TI, designer, não sei, hoje tem muito na influencer e tal, Verdade. trabalhar com a Gente, ele tem um tapetinho que você fica literalmente aterrando, trabalhando. Imagina! E às vezes você não tem tempo de sair, né? Cara, é muito, muito, muito bacana. Ajuda demais. A gente tem alguns amigos que têm agora, que moram em prédio, inclusive, né? É interessante também, na nossa primeira live, que você falou um lance do prédio, que a pessoa tá até o terceiro andar, tá um pouquinho, Assim, tá até um vou pouquinho mais explicar. segura. E aí tem muita gente que mora em prédio, né, gente? Prédio é um. Assim. Sim, vou comentar duas coisas que comentou. Sobre o tapete, tem muita gente que fala, não consigo tirar o sapato para pôr o pé no tapete. Tem algumas pessoas que estão usando na cadeira. Então você pode pôr o tapetinho que a gente vende na cadeira onde você senta, usando roupa de algodão funciona. Se você usar roupa sintética não funciona, mas roupa de algodão funciona. Então tem uns médicos que ficam toda hora levantando, vendo o paciente, volta, tudo mais, senta muito tempo o dia inteiro. E aí estão usando na cadeira onde eles trabalham e estão relatando mais disposição. Chegando no final do dia não estão esgotados, sabe? Estão cansados, mas sem estar esgotado. E sobre o que você falou de morar alto, basicamente é o seguinte. Tem três artigos científicos que relacionam. Um artigo mostrou que existia mais casos de problemas cardiovasculares com quem morava mais alto. O outro artigo da Suíça, que viu que tinha mais probabilidade de morte por suicídio, mais quem morava mais alto. E outro artigo que dos Estados Unidos, com mais de 12 mil pessoas, e viu que um dos fatores que predispunha a pessoa a ter AVC era morar alto também. Sabe? Então, não tem nada a ver com aterramento, esses artigos, tá? Não tem nada a ver com aterramento. Eles nem sabiam explicar o porquê disso. E a explicação simples que a gente dá assim, do aterramento é o seguinte.
Quanto mais alto você tá, mais íons positivos você tem no ar da sua casa. Porque você tem mais poluição e mais íons positivos. Esses íons positivos, você inala, te rouba os seus elétrons, essa carga negativa das hemácias. E aí vai dar o problema cardiovascular. Por que o pessoal põe, não sei se você já perguntou, por que o pessoal põe sal na casa? Não tem essa história? Meio esotérico, meio para limpar o ambiente, É, não para. tem essa conversa aí de colocar sal no canto da casa, o pessoal põe deixa o sal na coisa. É muito simples isso, porque o sal doa íons negativos para o ambiente, entendeu? Então tira essa carga negativa, positiva, vamos dizer, né, do ambiente. Entendeu? Então você tendo. Porque você vai na cachoeira, você sente. Nem você entrar na cachoeira já tá melhor, nem tá de tênis. Porque tem vários íons negativos no ambiente, por causa do spray da água e tudo mais. Por que as pessoas dão mais choque no inverno? A gente agora começando a entrar no outono, inverno, né? Aquele tempo mais seco. Isso. Por que tem mais problema de respiratório, dá mais choque? Porque você tem menos carga, íons negativos no ar. Aí então você costuma, o ar tá mais positivo, assim, mais íons positivos. Então as pessoas perdem essa energia da natureza, sabe? Através do ar, porque você recebe elétrons pelo ar, entendeu? E aí começa a carregar, e ela não descarrega mais essa carga positiva que ela gera pro ar também. Então começa a ficar, vai carregando, carregando. Aí toca o metal, toca outra pessoa e descarrega nessa pessoa, sabe? Então, com o lugar mais úmido, você descarrega pro ar também. Você recebe elétrons do ar, entendeu? É uma forma de receber elétrons também. E aí, se está muito seco o ar, não tem água, não tem elétrons. E aí, por isso que as pessoas têm mais problemas inflamatórios nessa época do inverno, assim, tudo mais. Porque tem menos essa energia da natureza. É muito interessante. A gente incentiva muito o aterramento no nosso desafio. Aqui tem alunos que estão aqui. A Fátima aterrou na praia, ela colocou Ah, foto. legal. A Clotilde está aqui falando, aos 58 anos, está na carnívora há um Ó, ano e está legal. bem, não tem calorões, não tem enxaqueca, feliz da vida, não tem sintomas. Então, gente, quase 60 anos. E não tem essa coisa mesmo, só você fazendo, comprovando, porque o que é um corpo doente? É um corpo totalmente desregulado, inflamado, com todos os sistemas deficientes, respiratório, circulatório, não tem como, Perfeito. né? A gente tinha que começar uma campanha, né, de menopausa e cólica não é normal. Não, mas Não é, não, é. Precisamos começar essa campanha aqui, as pessoas sabem me entender. Você tem cólica, você tem menopausa, não é normal, sabe? Tem Sentindo solução, normalizaram sabe? tudo, né? O que é que faz? Fica normal e aí toma alguma coisa para abafar e nunca resolve, porque nunca vai na fonte, nunca vai na É, causa. Né? isso, Não é perfeito. normal adoecer. Gente, dor não é normal. A gente não foi feito para isso. Isso. Só a gente tem que voltar realmente à simplicidade, porque é tão simples. E o que é que a gente observa claramente, até nas turmas que a gente faz, nas pessoas que a gente convive? A gente foi tão ensinado a resolver nossas coisas pagando, né, por exemplo, que a gente não entende quando diz assim, ai, coma um tal. É tão simples que as pessoas não acreditam. Ah, É. isso vai resolver minha prisão de ventre, eu não vou ter que comprar nada, né? Aí aterre, bote o pé na terra, tome sol. Antigamente tinha hospitais solares somente com Verdade. as camas ao ar livre no sol e curavam as pessoas com água e sal, tomando sol, fazendo aterramento. E aí muita gente pergunta, mas eu posso fazer num lugar que tem cerâmica? Não pode, gente. Danilo Cerâmica explica funciona. muito bem isso. Cerâmica funciona, Miriam. Se Ó, for cerâmica, cimento pisado, mas assim, com piso de piso, cerâmica funciona. o piso mesmo. Piso de cerâmica certo. funciona. Piso de cimento cru, piso de pedra, grama melhor, né? As pessoas têm que entender o seguinte: quanto mais úmido onde você vai pisar, melhor. Por isso que a grama é sempre melhor, porque de manhã e no final da tarde, à noite, ela tá mais úmida por causa do orvalho e tudo mais. Então, é onde melhor funciona. Na areia da praia, não funciona. Tem que ser na areia molhada. Aí funciona, tá? Então, a água é vida. Então, por isso, se não fosse o orvalho, se fosse essa coisa molhadinha que tem no chão, na terra, pela manhã e à noite, com certeza não existiria floresta, porque na hora que não chove mais ia morrer todas as plantas, entendeu? Então à noite tem esse orvalho assim que dá essa água para circular o aterramento. Por isso que é cerâmica, o que não funciona é piso vitrificado, então esses pisos de azulejo vitrificados não funcionam. Porcelanato, né? Porcelanato eu acho que não funciona também. Teria que medir assim para ver cada caso, mas em geral isso que eu falei, cerâmica, piso de pedra,
grama, né, como eu falei, todo mundo sabe, funciona muito bem. Se tá, por exemplo, aqui em casa moro em prédio, lá embaixo tem uma grama em cima de uma caragem. Funciona, eu já medi, tem um vídeo meu aí, pode ver. Eu fui com o multímetro lá, medi e funciona, tá? Porque ele dá contato pela parede, e a parede que tem concreto, o concreto chega na terra, sabe? Ótimo Então, saber. Porque muita gente às vezes tem um espaço mínimo, né? Assim, do prédio, num cantinho ou em sim. casa mesmo, cimentou tudo e mesmo assim ainda consegue. Sim, não tem desculpa, sabe? Todo lugar tem um piso de cimento cru, todo lugar tem um piso de cerâmica, um piso de pedra. É difícil não ter um lugar que não tem um piso de pedra, sabe? Pra usar, assim. Vai na calçada, todas as calçadas ou é cimento ou piso de pedra. Tudo bem, tem lugares que é esse azulejo vitrificado, que infelizmente não funciona, mas é raro. Sempre você vai achar um lugar aí perto da sua casa, assim, com esse piso que você possa fazer. Então é mais que as pessoas não acreditam na importância disso. Na hora que você entende a importância, sente a energia, aí você começa a fazer, sabe? Mas é difícil, né? O pessoal acha A, que né, é tão pouco, tão simples, né? Não é de graça, né? Não tem valor nenhum. a Fátima quer saber por que na areia seca não serve da praia. Tá. Porque precisa ser condutivo, né? Precisa conduzir energia elétrica, vamos dizer assim, porque são elétrons. E a areia seca, ela não conduz, infelizmente. Por isso que a água é vida, né? A água conduz elétrons. Não a água assim, destilada, porque essa água sempre tem minerais, né? Ali tem os minerais e conduz os elétrons. Que a água pura, né, não conduz, ela é isolante, mas a água com minerais, ela conduz os elétrons, conduz a energia. Essa explicação se ficou clara, Fátima, para você. Mas só lembrar, por que a água é vida? Porque ela conduz os elétrons, ela conduz a energia. A mesma coisa, se você está desidratada, também não vai conduzir bem essa energia dentro do seu corpo. E aí vai dar vários problemas na pessoa. Então a pessoa também tem que. Hidratação também é uma coisa importante para tomar cuidado. Quando você fala do sal, né? Porque o sal ele doa elétrons, ele te doa energia. Por isso que o pessoal fala de fazer um escaldapés com sal, né? Quase um aterramento. Não é porque não está, mas dá um descarrego ali bom, sabe? Já dá um descarrego. A pessoa toma Por banho isso de que é sal, né? tão curador, né? Quando faz escalda-pés, ele Isso, coloca sal isso, grosso. Isso isso. é que nossa água carnívora, ela é uma água viva por conta do sal, né? Que é um condutor elétrico. Isso, perfeito. Aí, claro, se você faz cada peça com aterramento, melhor ainda, sabe? Fica super gostoso, então vai aumentando a energia, sabe? O mar é super poderoso, se a pessoa pode caminhar na areia molhada, maravilha, maravilha, né? Sim, as plantas, a Camila está perguntando das plantas. Se a planta está ligada na terra, se você tocar as folhas, você está se aterrando, sabe? O caule, para abraçar, quem gosta de abraçar árvore aí, não sei se tem alguém que gosta de abraçar Eu árvore. tenho uma aluna, Bel, que ela faz isso no trabalho. Ela não pode tirar os sapatos, mas na hora do almoço ela abraça a árvore. Perfeito. Procura árvores mais úmidas que para poder conduzir a energia, entendeu? As árvores mais secas, que o caule está muito seco, aí mais difícil. Então, a mais úmida, ou então toca as folhas. Então, sempre quando eu tô caminhando, tem plantas assim, eu vou tocando as plantas nessas folhas, eu vou passando minha mão assim, sabe? Trocando energia. Os pets também, né? Cachorro, né? Eu lembro que você comentou, acho que foi na live, Sim, né? sim, sim, também troca energia. Troca. Qualquer pessoa, assim, eu toquei em você, eu troquei energia. E aí, por exemplo, o cachorro vai lá fora, põe o pé o pé no chão, ele carrega energia, você toca o pet, você troca energia com ele, sabe? Os gatos, eles gostam de passar nas pessoas, assim, trocar energia também, tem muito disso, né? Aqui tem uma pergunta da Joana, nossa pupila maravilhosa. Se escalda-pés também dá efeito de aterramento? Acho que não, né, Danilo? Isso, é isso que Escalda-pés. eu comentei. Ele tem um efeito, mas é limitado, porque você dá o descarrego ali, sabe? Recebe elétrons, mas chega uma hora que você entra em Ah, equilíbrio elétrico com a água, não funciona mais. Então, é melhor que nada, com certeza, tem um efeito, então tem que as pessoas fazem, mas se você pega e liga, coloca um eletrodo de bioaterramento ali dentro da água, é outro cada vez, potencializa muito, fica muito mais poderoso, assim, o efeito é bem maior. Mas Colocando tem o sim um quê efeito. na Põe água, Danilo? aterramento, os eletrodos de aterramento. Deixa eu pegar aqui. Aqueles. Aqui, Coloca. a gente tem os eletrodos, que esses aqui, ó. Não sei se dá Tá. pra ver aqui. Aí você coloca um adesivo aqui e liga na mão, no pé.
Uhum. E aí você pode colocar esse carinha aqui na água. E aí Esse, você faz os canapés com aterramento. esse, esse fiozinho aí, você é o que vem no tapete. Esse é o cura da terra, esse aqui. Esse aqui são os eletrodos. Eletrodos. Você trabalha com esse também? Sim, eu gosto de colocar ele nas têmporas para trabalhar, sabe? Adoro. Porque ele ajuda na concentração, assim, sinto mais calmo. E deixa a pele e o cabelo bem mais bonitos também. Então, Olha, esse aí, eu boto o adesivo e coloco o que na água? Essa Isso, pontinha aí? a você põe pontinha. o conector. Ao invés de colocar o adesivo nele, são dois conectores. Um você pode colocar aqui na testa e o outro você põe na água, assim. E então é bem gostoso assim você fazer um escada-pés com bioterramento. Fica bem mais poderoso, assim, relaxa muito. Então, por exemplo, as pessoas chegam na sexta-feira estressadas, nervosas, aí quer arrebentar no bar, sabe, arrebentar no vinho, assim. Tudo bem, é álcool, sim, eu não bebo mais, né? Mas você vai, é uma forma negativa de você de tirar seu estresse, entendeu? Então, uma forma positiva é fazer os canapés. Se você não tem aterramento, faz com sal grosso, mas se tiver, melhor ainda, sabe? Você vai relaxar bastante e vai te trazer uma energia boa para você e descarregar toda essa energia ruim. Ou então vai lá, põe o pé na grama, sabe? A gente tem que procurar coisas positivas pra gente lidar com a nossa energia ruim, sabe? Não tem jeito, todo mundo vai ter energia ruim, porque tem estresse, problemas, todo mundo tem isso aí. E Normal. aí, como a gente vai lidar com essa energia, que é o tchan, né? Tem o pessoal da gente que vai lá e arrebenta no ultraprocessado, né? Não tem esse problema. Não pode sorvete, ah, sei lá, tem mil coisas, pois. E se você pode pegar, ao invés de você fazer isso, arrebentar no sorvete, vai lá caminhar na grama, sabe? Entendeu? Vai, É vai uma ter. solução. Quando a pessoa chegar e no desafio, eu tô aqui louca para comer um doce tal, a gente coloca um tênis, vai fazer uma caminhada, É, né? Ela faz um aterramento, toma um chazinho, a isso, gente dá essas soluções, porque na verdade também é uma questão de hábito, né, isso. Danilo? É trocar um álcool, um alimento, um doce por outra coisa. Então, aterrar, gente, nunca é demais. E eu vou lhe ser sincera, é algo assim que só você praticando você consegue ver, porque se tem uma coisa que tira com as mãos também o aterramento, é quando você começa com pequenos sinais de enxaqueca e você faz um aterramento e você nem chega a ficar com Legal. enxaqueca, sabe? Ele parece que puxa aquilo e é uma coisa incrível e é algo que todo mundo deveria colocar nos seus dias. Não Com importa o certeza. tempo, não importa o horário. Sim. Uma coisa interessante que o Danilo comentou na outra live também, o poder na digestão. E eu lembro que você deu até uma dica quando a pessoa jantar, fazer um aterramento logo após jantar, porque é bom, né? Quem tem, porque muita gente tem problema de má digestão. Eu falo, isso é nato, né? O pessoal já vem com aquela coisa meu estômago ele não funciona, eu tomo omeprazol, eu tomo enzima, eu tomo não sei, todo mundo, sabe? Sério? É sério, Caramba. praticamente todos, é. E eu lembro que foi bem interessante, às vezes eu faço isso quando eu tô lá no interior, acabo de jantar, dar umas voltinhas e tal, né? E assim, a pessoa tem que fazer isso, né? Então ela acabou de comer, lá pelas 7, 8 horas da noite. Ah, aquela coisa, eu tô cansado, não sei o quê. Bom, mas se você não fizer isso, você vai ficar mais cansado ainda, você vai já desmaiar em frente à televisão, você vai, né? E eu lembro que é uma solução tão, tão prática, mas não lembro qual que é o mecanismo disso. Eu lembro que você falou tal, mas digestão, né? Então, Claro, até claro, bora nisso, lá. o, o aterramento né, legal. Eu tinha muito problema, eu tinha muito gases assim na minha barriga, assim, antes de fazer bioaterramento, isso era horrível. E é muito interessante que você falou de quando você acabou de comer, dá aquela baixa na energia também, né? E eu pego e vou caminhar na grama, é meia hora, você vai começando devagarzinho, assim. Depois de meia hora, pode cronometrar no seu relógio. Faça o teste, o desafio aí, sabe? Depois se você falar que é mentira, pode vir falar que eu sou charlatão, sabe? É meia hora, é cronometrada, é meia hora, deu meia hora. Parece uma energia assim, nossa, tô bem, tô legal, assim, sabe? É incrível. Então, eu convido as pessoas, ao invés de depois do jantar, você é casado, solteiro, que for, chama essa mulher, vamos caminhar, fazer uma caminhada depois do jantar. Isso é uma coisa super simples. Se você não tem tempo, faça 10 minutos, sabe? A ciência já mostrou que só de a caminhada por si só já tem um efeito. E aí, se você faz a caminhada com biotamento, aumenta muito mais esse efeito ainda. Por quê? Porque a digestão, você precisa de energia para você digerir. E ele falou em energia,
falou em ATP, que é a molécula de energia da célula. Para você gerar ATP, gera radicais livres. E aí, então, ativa na sua barriga, e aí dá todos esses problemas aí que a gente tem, que você falou, né? Se Só você... uma informaçãozinha também, é ATP mitocôndria, né, gente? O estômago, ele é o órgão, ele é o segundo órgão que mais usa mitocôndrias no Ah, corpo é? inteiro. O Sério? primeiro é o coração, né? Porque ele fica ali, lógico, né? Mantendo a gente vivo. E o processo de digestão é o que mais requer o uso de mitocôndrias, tá, gente? Perfeito. Então, depois do coração é o estômago, então tá aí, ó, gente. Isso. E aí, então, Sim. você caminhando na grama, você vai recebendo essa energia dos elétrons para doar para essas mitocôndrias gerarem ATP, ter energia para digerir a comida. E para que sua microcirculação também chegue lá naquele lugar e absorva no intestino. São duas coisas juntas. Então, outra coisa que eu aprendi recentemente, que é muito interessante, não é o caso de vocês, né, mas o pessoal que é vegetariano, que você absorveu o ferro não M, né, que é o de vocês, que é carnívora, absorve super fácil. Mas para absorver o ferro, você precisa de também elétrons, entendeu? Então, o pessoal fala para tomar limão, mas se você tem elétrons em abundância no seu intestino, absorve muito mais qualquer coisa. Qualquer coisa que você absorver, você tendo elétrons ali, sabe, em abundância, você absorve muito mais fácil. E tem artigo científico que mostra isso que eu tô falando. Não é da minha cabeça e tudo mais. Tem um artigo Poder científico. disso, né? O poder que é isso, Isso. meu Deus. Essa absorção aumenta. Outra coisa que a gente nem comentou na menopausa, 1/3 das mulheres tem problema de osteoporose. Não sei se estou falando besteira. Tá? E É aí, mais, né? qual que é o problema? A mulher, como eu disse, é um problema inflamatório, não tem nada a ver com hormonal. E aí, a inflamação gera radicais livres que precisa de elétrons. E aí o corpo começa a esgotar todos os elétrons do corpo da pessoa, e aí a gente vai buscar elétrons no osso, entendeu? Então ele Au. tira o cálcio do osso para pegar esses elétrons. E aí a pessoa fica com o osso fraco. Então, se você faz o biotratamento, um artigo mostrou que uma noite dormindo bioterrada aumentou a absorção de cálcio pelo corpo, sabe? O cálcio saiu do sangue e foi pro osso. Entendeu? É É muito interessante. impressionante. Olha, a gente aprende muito com as pessoas, mas o Peter fala isso, gente, em tudo que ele faz. Nós somos seres elétricos, enquanto as pessoas não entenderem isso, que precisa estar na natureza, que precisa tomar sol, que precisa de aterramento, não adianta faltar um desses itens, porque não é sobre uma coisa que a gente faz, é sobre isso simboliza a vida, isso é viver. Viver de uma forma que a gente nasceu para viver. Está aqui a Henriqueta, nossa pupila maravilhosa, uma aluna que já se tornou uma irmã, né? Ela diz que mora em prédio, tem jardim público e ela faz meia hora de caminhada descalça. Ah, Sempre. Ela tem legal. muita Muito bom. saúde. Pense numa mulher que deu uma virada Ah, é? na vida dela, somente com a carnívora e com os hábitos ancestrais. Hoje ela tá uma mestre no assunto. De tanto que ela colocou em ação e reduziu o peso e melhorou todos os sintomas. Está com a gente há muito tempo, né, Henriqueta? Quanto tempo, Henriqueta, você está com a gente? Ela cancelou o plano dela de 17 saúde, que ela disse que era o turmas. plano dela de saúde. Sério? Caramba. Acho que É. ela entrou na 6, a gente já tá na 22. Ela tá em Ela todas. tem Ela quase 2 anos com a gente. 2 anos? ex-diabética, ex-hipertensa, ex. Ela é Sério? tudo ex. É, Aham. Ah, já que vocês não usa tocaram nessas. medicamento nenhum, tá? Uma mulher incrível. Perfeito. Já que vocês tocaram nesse assunto de diabetes e hipertensão, vamos entrar nessa briga aí, então. São duas doenças que são energéticas, não tem nada a ver com tomar remédio para essas doenças, sabe? Porque a pessoa fica com falta de. Tipo assim, o problema de hipertensão, pelo menos no meu conceito e o que eu vejo acontecer, é um problema de energia, de falta de elétrons e de estresse. Então, se você tem muito estresse, você vai fechar o calibre das suas veias, vai comprimir, e para passar o sangue fica mais difícil, seu coração tem que bombear mais forte. E também, a mesma coisa que eu falei no começo, da microcirculação. Se o seu sangue está grosso, tá desse jeito aqui, ó, o seu coração tem que bombear muito mais forte para os sangues entrarem no microcapilares. E aí, então, aumenta a sua pressão. Se você doa elétrons para o seu corpo, afina o sangue, diminui a pressão. A pessoa também diminui o estresse dela, então por isso diminui a pressão. Eu tenho um cuido de um idoso, ele foi para UTI lá com quase 20 de pressão, um monte de problema.
A moça da emergência deixou eu usar meus eletrodos de aterramento nele. E no dia seguinte ele tomou Niprid, que é uma droga para regular a pressão na veia, né? No dia seguinte, ele estava sem esse Niprid, só com aterramento, 12/6 da pressão dele. Aí chegou uma nova equipe médica, tirou o aterramento dele, botou o Niprid, ficou estressado, nossa, a pressão 18 e tal. Só na quarta-feira que eles conseguiram regular, dando um monte de remédio. Ficou super cansado depois, sem energia, sabe? Coisa de louco. E aí depois eu cheguei, aí ele foi pro quarto. Aí no quarto deixaram eu usar lá, tal, liberaram. Eu coloquei ele a noite inteira, depois de 2 horas, ele tava assim, cadê minha carteira? Eu preciso de dinheiro para pagar o táxi para sair daqui. O homem só pensa em dinheiro, né? Tira Então daqui. já melhorou. Aí do seguinte já tava 12/8, já teve alta do hospital e tudo mais. Mas sempre ele para de fazer aterramento, a pressão dele começa a subir, dá 17, 18, sabe? Aí às vezes tem que ir pro hospital por causa disso. Porque ele também é teimoso, né? Às vezes não quer saber de usar o aterramento. Então é muito importante as Porque as pessoas. pessoas, Danilo, tem isso, né? Aí começa até com relação à carnívora, aos protocolos. Aí até quando que eu tenho que fazer? Como se algo que fosse uma penitência, né? Quando é que eu me livro disso aqui? Gente, o que É, é bom, você não escova dente todo dia, não toma banho todo dia, não come todo dia. O que é bom, o que faz parte de uma vida saudável, não tem prazo de validade. É para se colocar e viver isso todo dia. É onde eu falo sempre, só você tendo prazer com o que você faz, para que você consiga manter isso. aquilo para sempre. Se Falou você tudo. não está amando o que está fazendo, não entendeu o processo, Isso. aí você fica contando segundos para soltar aquilo. Porque É, não faz sentido é, soltar é, uma esse, vez. esse tipo de, esse tipo de gente, com certeza, acho que não para na carnívora, não vai parar, sabe? A pessoa tem que ter prazer, como você falou, no momento agora, no momento presente, né? Não ficar vendo o futuro, quando eu vou parar, quando eu vou fazer aquilo ou outro, né? No momento presente, tá bem, tô me sentindo bem em relação ao que eu tava antes e o que vai ser no futuro, não sei, mas se a pessoa tá bem assim agora, no momento presente, é o que importa, né? E as pessoas estão vivendo muito no futuro ou no passado. E Por aí, se vive no isso passado, que sofre, né? Isso dá o é problema da sinônimo deprê, de né? E sofrimento. isso, e Quer no futuro da sofrer, ansiedade. viva no passado ou viva no futuro. Isso Isso. tá Falou tudo. certíssimo. Você tá fadado ao sofrimento, porque não existe, gente, isso. É igual você ter um lugar que você vai ajeitar o cabelo, que é incrível, que você tá bem, tá gostando de tudo, você vai trocar para ir para outro para quê? Né? A mesma coisa são os protocolos, é a vida que a gente escolhe levar. Se aquilo, pô, funcionou para mim, e a gente fica até assim, bobo de ver, porque eu converso muito com a Carlinha, a gente tá esses dias, gente, como o mundo está louco, né? E está tão claro isso pra gente, como as pessoas não estão sabendo, sabe, lidar com os valores, estão muito desnorteadas e realmente é uma coisa assim que entristece de ver, com as mentes açucaradas, sem conseguir ter, sabe, uma direção para nada na vida. Esqueceram do simples, esqueceram do que é família, esqueceram do que faz bem, e é aquela loucura, e o aterramento ele chama para isso, né? Pô, tirar a sandália, botar o pé para sujar meu pé da terra, né? Guilherme, Como assim? hoje as crianças não podem ficar mais descalças, recomendação médica, Ah, é? gente, porque não pode mais pegar germes nas unhas, não pode mais. Aí criança cresce toda alérgica e tem alergia a tudo, não tem anticorpo para nada. Aí você fala, meu Deus do céu, antes a gente comia terra, comia lama e nossa, aparecia tudo preto para a mãe e o pai, tudo, né? Hoje em dia não, hoje em dia as crianças não vão nem no, no parquinho brincar, meu É. Deus. Eu Aí dá não problema lembro de agora ansiedade. onde foi que eu vi, aí vi uma solução, uma coisa moderna, lançamento, uma meia de borracha para a É, eu pessoa postei colocar. na Ah, foi praia. cara, então, que eu vi essas coisas, meu Deus, que gente louca. Para Como que não, é? a solução para Vende não na sujar os pés na terra e você ir Shopee. para a praia feliz. Sapatinho para Nossa. a praia, de Vixe. borracha, digo, pô, um isolante de algo que é um medicamento dado por Deus gratuito. Sim, e já que você está nessa de espiritual, né? É uma missão sagrada de todo ser vivo transferir elétrons da Terra para o céu, tá? Então, porque existe uma coisa chamada circuito elétrico global da Terra. Lá em cima, na ionosfera, tem 200 a 600 mil volts, é um grande polo positivo de uma bateria, e lá abaixo, na Terra, é o negativo. E aí, nesse momento, agora está tendo raio em algum lugar do mundo, carregando a Terra com elétrons, e o nosso trabalho de todo ser vivo, plantas e tudo mais, é pegar essa energia que os elétrons transferiu para a Terra
receber ela e transferir através dos nossos pelos, cabelos, lá para cima, sabe? Então é uma missão sagrada Uau, do ser vivo, isso. Então, Gente, por isso mas é uma coisa óbvia, né? A Terra, a gente se conecta, né? A gente é feito pelas mesmas coisas. E a gente tem o Sol, que é elétrico, que carrega a gente, que somos seres elétricos. E é totalmente diferente a vitamina D vinda do Sol do que qualquer suplemento que exista. Tá? Eu tenho até uma aula sobre isso, é interessantíssimo. É totalmente diferente ah, o que, sim. como age no corpo, ela é sulfatada, metabolizada no fígado, rim e tal. Cara, é uma coisa quase que mágica, né? E a gente precisa disso. Você vê que é uma coisa externa, né? Aí a gente precisa primordialmente da carne, né? Tem que ser o nosso alimento principal, porque assim, quanto menos carne a gente come, mais suplemento a gente tem que tomar. Será que as pessoas não entendem, né? Isso. Aí, se você não toma sol, você tem que tomar uma pílula, que é um suplemento de vitamina D, que é feito, sei lá como, né, para você tomar, para você suprir aquela necessidade, porque é uma necessidade, né? Não é uma coisa assim, não. Você precisa tomar sol, você precisa disso, você precisa, né? Não é uma coisa, a gente tá falando aqui, ah, se você quiser, você toma sol, se você quiser, você não sei o quê. Não tem essa, gente. A gente precisa, tem coisas que a gente precisa, né? Aterramento, aí eu sempre falo, né? Sol e a terra são os dois maiores suplementos que existem. Verdade. Falou tudo. Pronto. E a gente precisa, né? A gente Isso, é e já uma coisa. aproveita, vai fazer tomar sol, já fique descalça, né? Já aproveita, já Exatamente, esteja já fazendo aterramento no mesmo momento, sabe? Isso aí. é uma tanto é coisa. que quando tem trovão, raio, a gente vê nitidamente como altera, né? As nossas reações com as coisas, as pessoas que têm problemas também mentais reagem com isso. Gente, está Ah, é? totalmente Você não sabia. ligado. A gente é natureza, a gente faz parte. Olha aí sobre o que o Dani falou com relação à missão da gente, né? Através dos nossos fios capilares, essa troca aí. A gente faz parte da natureza. Eu sempre falo isso, a gente é mais um componente, Isso. né? Deus fez a terra, a planta, o ar, a água, os animais e nós, seres humanos. Então a gente tem nosso propósito. Perfeito. A Silvia está comentando ali sobre fontes de água, casa, cidade ali para Ai, o ambiente, tem o barulhinho, né? Com certeza ajuda. maravilhoso, fonte. Eu amo. E a Josi está perguntando se os tacos de madeira também servem para aterrar. Infelizmente Taco não. não. Infelizmente madeira não funciona, tá? Tem que ser piso de cerâmica, piso de cimento cru, piso de pedra, areia molhada, grama. Em especial, como eu falei, quanto mais úmido o ambiente, melhor. Por isso que na manhã, você fazer aterramento logo pela manhã na grama e à noite são os momentos mais poderosos, sabe? Porque a grama está mais molhada, então funciona bem mais forte essa energia. Trabalhar com cerâmica também deve ser bom nesse sentido, com cerâmica, tipo fazer cerâmica. Será que Trabalhar ela com tem? cerâmica. Tem um efeito também, porque, que nem, pessoal, É, eu gosto muito de argila, né? Se você passa argila, ela te doa elétrons. verdade, acho Mas que é aí legal. ela, que é uma cerâmica, argila é barro, cerâmica é barro, né? Mas tem um limite, né? Aí você pode fazer um truque, que é até legal, você passa a argila e põe o eletrodo de aterramento em cima da argila, sabe? Aí potencializa a história. Fica bem legal. Ah, legal, ó. Então dá para potencializar tudo, assim. Que aí você fica recebendo, porque a energia dessas coisas são finitas. A energia da Terra é infinita, sabe? Então não para de te dar. Então os cada-pés sem o aterramento tem um efeito? Tem, mas ele é limitado. Se você põe lá um aterramento, aí fica ilimitado o tanto de energia que ele te dá. Olha só, Essa é a olha. diferença. Então a Terra tem essa energia ilimitada de. E é isso, a Mãe Terra, né? Você imaginar assim, a gente, em sânscrito, que é uma língua antiga indiana, um dos sinônimos para terra é perdão, né? E você imaginar que a Mãe Terra sempre está nos perdoando, porque toda hora nós estamos, o nosso próprio viver aqui destrói ela, né? A gente polui rios, né? Gera lixo, tudo mais, né? Então, ela nos perdoa, ela não é vingativa com a gente, ela nos dá alimento, nos dá o ar que a gente respira, sabe? Então é muito interessante. Então a Mãe Terra nos perdoa. E sempre quando a pessoa está inflamada,
ela sempre está com muita raiva das coisas. Então, o perdão tem um efeito anti-inflamatório. Então, por isso que você se conectar com a Mãe Terra tem um efeito anti-inflamatório, porque você se conecta com esse perdão, se imbui desse espírito de perdão dela, e você relaxa, solta mais as coisas que você quer brigar, lutar com as pessoas, né? Que é a raiva, né? A inflamação e tudo mais. Olha só, tem um monte de gente com raiva por aí, viu? É. Viu que não falta gente Em falar. especial, vamos pôr a palma da mão é bem importante para isso. Você tá com raiva de alguém, palma da mão na grama. Se quiser, pode até fazer uma flexão, sabe? Se você não conseguir fazer a flexão completa, fica de joelho e mentaliza assim a raiva, assim, descarregando para com raiva, assim, tudo você vê que sentir um alívio depois, assim, é coisa de 10 faz assim. É bem Eu não gostoso, sabe? esqueci, Danilo, isso. Quando eu até, não só em pé, andando e tal, que eu coloco, às vezes, um tecido de algodão e fico lá um pouco com minha filha, porque eu aproveito, já tomo sol, já aterro. Eu sempre Legal. coloco as mãos, desde aquela live, eu sempre Ah, lembro. legal, E legal. coloco as mãos por conta desses chakras, né, para também, Isso. não é só com a palma do pé, né, gente? A mão também. Tem diferença. É a parte, porque a mão é o cardíaco, né? Essa parte emocional. Né? Então, para homem, mais importante até do que para mulher. Vocês mulheres conseguem lidar melhor com essa parte emocional do que a gente. Eu tenho medido, essas pessoas, eu vejo que nas mãos dos homens costuma estar com menos elétrons do que nas mulheres. As mulheres sempre têm essa parte emocional mais resolvida que nós homens. Tanto é que problemas cardiovasculares tem mais em homens do que mulheres, né? Hoje, Ô, Danilo, como é estatisticamente que falando. mede isso? Eu quero medir, eu quero ter isso em casa. Claro, com o kit multímetro que a gente vende aqui, você consegue medir esses elétrons livres, tá? É bem legal. É óbvio que tem mulher que está mais alto, mas a maioria das mulheres está mais baixo, sabe, do que os homens. É O bem ideal, Já interessante vi que isso. assim. Hã? a Mimi precisa desse aparelho, você não tem noção. Ela vai ter esse aparelho. É bem legal, porque você consegue ver antes e depois, você faz o aterramento e aí você vê mudar, assim, sabe, a pessoa. É Qual é bem o ideal da pessoa estar uma pessoa saudável, tranquila? abaixo de 200, sabe? E eu tô trabalhando numa clínica agora com um médico, com pessoas com câncer. E as pessoas estão bem altas, esses valores, é bem interessante, sabe? Várias E pessoas para ali. verificar isso, coloca só, segura e o aparelho já dá o tanto. Ele mostra o valor lá, eu explico para você como funciona, claro, tem um pouco mais de detalhes, não é tão, é simples, mas não é tão simples, você tem que só explicar, mas não tem eu tenho um vídeo explicando. Você mede e aí você consegue ver assim, o antes e depois. Você faz o aterramento na mão, você depois mede depois, 10 minutos, já vai ver que abaixou. Algumas pessoas aumentam, tá, inicialmente, porque aí tem um processo que a gente chama de desintoxicação. Ela tava com nódulos, assim, coisas mais complicadinhas, e aí coloca essas toxinas para circular, e aí tem uma piora inicial. Que é essa piora que você fala da carnívora, que algumas pessoas têm aí, sabe? É que tem Então, são pessoas. enxaqueca, Isso, vomito, tem uma isso, diarreia, um isso. sintoma, né? E No depois biotratamento aquilo acontece a mesma coisa. se adapta. Isso, o aterramento é a mesma coisa. Algumas pessoas estão muito intoxicadas, fazem muito xixi, tem dor de cabeça, às vezes tem diarreia, sabe? Acontece isso. Limpeza, né, gente? É, Limpeza, né? Para limpar dói às vezes, né? Todo mundo isso, fica, isso, acho que minha carnívora tá dando errado, meu Deus. A gente fala, é isso. calma, calma, eu sei que Mal, você tá doido para voltar Carmen. para Carbolândia, mas vem cá que isso é normal. Calma. Isso é. Então, você tem que passar, quando você passa na porta, né? Aquele inicial, aquele começo ali, a transição, realmente sempre é turbulento mesmo, não tem jeito. Então tem esse efeito aí de você medir, e aí eu vejo na mais alta dos homens. Por isso, se você é homem e está assistindo aí, talvez considere flexão, né, com a mão na grama, né? Por isso que veio a flexão é bem interessante para os homens, assim, né? Descarregar a energia, né, do estresse cardíaco aqui para a mãe terra, sabe? Para jogar fora. Homens, não descontem a raiva nas suas mulheres, nos seus filhos. Quando chegar em casa com raiva, trabalho estressante, já vai para a grama, fazer umas Isso. flexões, pensar em quem você queria bater e mandar para que a Mãe Terra resolve. Pô, é isso aí mesmo. Ela é Não, são tão coisas boazinha simples, né? que ela Mas resolve. é. Ou põe o pé faz a flexão no tapetinho, se não tem tempo, aqui a gente faz, né? Põe lá o pé na mão no tapete e vai. É o que eu faço, sabe? Tem umas mulher brava também que precisa fazer uma flexão É, assim também. a gente Tadinha. pega às vezes. É. Isso. E aí também, por exemplo, pode ver nas religiões orientais, sempre tem assim de colocar a testa no chão, né? Então pôr essa parte, a cabeça na terra, sabe?
o joelho também, se dobrar, né? Se pôr, fazer tudo na grama, né? É interessante essas coisas. Eles fazem. A gente perdeu, assim, a gente faz as coisas, mas não na terra, e perdeu esse sentido, né? A própria meditação, não sei se vocês gostam, vocês gostam de meditar? Eu Você, gosto. você medita, Miri, com frequência, Agora, a sim? minha meditação é diferente. Eu gosto de ir para a natureza, silenciar e observar as coisas e sentir o que é que aquilo vem, né, de emoção. Tem gente que tem outros hábitos, gosta de ouvir outras coisas. Não, eu gosto de Isso. ir para o silêncio, ficar na natureza um pouco, ver o sol Perfeito, nascer. É a perfeito. forma como eu medito. E aí eu anoto o que é que veio, né? O que é que eu Ah, legal. senti com aquilo. Muito bom, é. Então a meditação na grama, assim, é bem mais poderosa, assim, concentra mais, sabe? E tudo mais. Isso é bem E legal. no meu Deus, ali sentadinha, né? Pegando ali a energia, Isso. né? Eu gosto também, mas eu gosto da meditação como mo- momento presente. Não, não é essa palavra, mas não É pensar em isso nada, mesmo, Carminha. É o momento presente. É você você tá se ali totalmente desconectar dessa ligada no momento confusão, presente. né? É, Mental. Uhum. conectar. Isso, gente, Isso. não necessariamente as pessoas às vezes têm um preconceito com isso, sabe? Ai, isso não tem nada a ver com religião, gente. Isso é você parar, porque o que é que acontece hoje? Que é o que acontece com o aterramento. A gente se distrai com tudo. O mundo é feito para a gente realmente não parar para olhar para a gente. Por isso que Verdade. está tanta gente doente. Então a gente tem que estar assistindo, se não está assistindo, está vendo a internet, se descarrega o telefone, aí eu ligo a televisão enquanto carrego o telefone. Então a gente ou vai falar com alguém, ou a gente tem que estar ocupada. É essa a visão hoje do mundo. Então, ai, é que tédio. Então a pessoa não consegue hoje fazer um aterramento e olhar para o sol 10 minutos, porque dá agonia. Está faltando alguma coisa, porque esse é o mundo doentio de hoje. Então, para mim, eu medito até lavando um prato Ah, com é? total presença na bucha, na água que está caindo, sentindo a água, o cheiro, sabe, fazendo aquilo com amor. Para mim, a meditação, ela pode estar em qualquer ação que a gente faça. E aí tem muita gente preocupada em estar na posição e que a mente silencia. Então ela não vai chegar nesse lugar nunca, porque a mente não foi feita para ficar calada. Você só silencia ela ocupando-a com alguma coisa. Verdade. Entende? Então eu vou observar o sol, aquilo para o mundo. Quando você pega um livro, você está meditando, você está lendo o livro, acabou o problema, acabou marido, acabou filho, acabou conta a pagar, acabou tudo. Você está lendo o livro, você viaja naquilo. Isso são formas, sabe, eu, na minha visão, saudáveis, e quanto mais eu estudo, a gente vai aprendendo que é soltar essas regras que o mundo engessa, encaixa e quer que a gente caiba ali dentro. Porque enquanto eu tinha que ficar durinha ali naquela posição, as pernas doendo, a coluna já cansada, e eu me sustentando ali, eu não ninguém consegue se concentrar desse jeito. Então, meditar é você estar livre dentro da sua natureza, numa posição que você se sinta confortável para realmente você acalmar desse mundo que está nessa turbulência total. Então, quando eu desapeguei disso, meditar é a maior facilidade da vida. Olha que legal. Ninguém Gostei. medita com dor. Você consegue até escrever um texto com dor, fazer uma live com um espinho aí espetando na perna? Não faz. Então, muita gente tinha essa pretensão de, pô, eu não consigo, isso aí para mim não funciona. Porque ela nem conseguiu meditar, na verdade, porque tinha que estar com toda essa regra que, na minha visão hoje, isso não funciona. Uhum, uhum. Entende? Muito Então, bom. só em aterrar, estar na natureza é a maior meditação da vida. Você vê um pôr do sol ou um nascer do sol, recebendo da luz mais pura que tem no planeta, uma energia limpa, nutrindo sua mitocôndria, suas células, com algo, sabe, divino. Só aquela imagem, gente, aquilo já parou o mundo. Você consegue pensar em problema nenhum vendo o nascer do sol às 5 da manhã. Verdade. Então, para mim, a minha meditação é nesse Ah, estilo muito aí. legal. Muito bom. E você, Carlinhos, você tem alguma prática disso? Eu não devo. Mimi falou uma meditação que eu adoro, que é lavar louça. Eu acho que é uma atividade que deixa no momento presente ali. Eu acho que tem essa. Não curto muito a parte de meditação, acho que foi até isso que a Mimi comentou de não ser nada religioso, mas acaba sendo um pouco, porque tem algumas filosofias, que é o ato de você esvaziar a mente mesmo, não pensar em nada, ficar aqueles mantras e tal. Não é isso. A nossa meditação, tanto a minha quanto a dela, é bem parecida. O lance de você prestar atenção nas coisas, né? Eu acho que traz a gente
pro momento. Hoje em dia as pessoas estão tão assim, né? Nossa, o dia devia ter mais de 24 horas. Nossa, tá passando assim. Nossa, o tempo tá passando assim que tá voando, mas aí a pessoa fica 10 minutos parada, parece que é uma eternidade, Ah, né? É verdade. muito louco isso, né? Eu tava falando, vai ficar ali sentadinha 10 minutos, 20. Mas quanto que é pra meditar, Da né? cama. Uns 20 minutinhos, cara, aqueles 20 minutos parece que não passa nunca, a pessoa ali, tal, não sei o que, quando levanta com 17 minutos, imagina, não aguenta os 20. Então eu já passei muito por isso também, e eu passei muito por isso. Hoje eu já uso uma técnica diferente dessa de prestar atenção nas coisas. Então, quando eu tô andando na rua, às vezes, olho para uma árvore, vejo exatamente como ela é, olho para outra coisa, olho para as coisas, olho para as pessoas, olho não sei o quê. E isso, trazer para o momento presente, eu acho que é o grande quê nessa vida corrida de hoje, que ninguém presta atenção mais em nada, todo mundo é um número, todo mundo só quem viveu e vive em grande cidade sabe, principalmente o que é isso. A Mimi mora num paraíso, né? Praticamente um sítio, né, tal. Então tem bicho, tem árvore, tem isso e aquilo, mas nem todas as pessoas. Hoje eu vivo uma vida privilegiada também, eu vivo na praia, tem a casa do interior que a gente vai passar um tempo também, tem a Bahia, tem não sei o quê, então eu acho que alguém caiu aqui. Foi Não sei, Danilo. o caiu, né? E vamos ver Foi. se ele volta para fazer as considerações finais. E é isso, né, Mimi? Eu acho que é o. Camila, você falou Vai tudo. viver um Você andar, pouquinho, né? prestando atenção no seu caminho, na árvore, né? Você está meditando. Exatamente. Então, é essa palavra que já virou, sabe, uma coisa. É estar presente. Estar presente é a maior riqueza que a gente pode ter. Quando a gente está presente no que a gente está fazendo, a gente não tem problema, gente. Sim, Então, não é que as coisas não existam na vida da gente, mas a gente não está naquela confusão mental, sabe? Consumindo a energia da gente, porque a gente vai uma coisa por vez. Agora só existe a live, então nada mais importa. Estou aqui trocando, né, uma ideia interessante com Carlinha, com Danilo, com nossa audiência. Então, isso é uma forma de tirar a gente desse turbilhão que a gente aprendeu a viver, que a gente mesmo vive se pressionando, né? Essa pressão, como você falou, eu queria mais tempo. É porque nós mesmos vivemos, sabe? Nos martirizando, achando que tem que ser tudo no tempo que o exatamente. mundo colocou pra E gente. essa correria, né, Mimi? A Cristina Viana tá perguntando como é essa coisa de manta? Enquanto o Danilo não volta, fala um pouquinho aí do você que tem a manta, né, Gente, amiga? E que teve coisas tão maravilhosas. E falar um pouquinho sobre o catálogo deles, que eu queria falar com ele, mas vamos ver se ele consegue voltar. Eu estou aceitando o, o convite dele aqui. Mas fala um pouquinho da manta, Mimi. De a novo. manta é a maior simplicidade, gente. É como se fosse um lençol, aquele lençol que a gente coloca no colchão que tem um elásticozinho. Capa de Então ela vem colchão, assim, vamos chamar assim, né? Uma capa de a gente colchão. vem, coloca a manta e liga na tomada. E foi a minha primeira pergunta para ele: mas Danilo, isso está elétrico? Faz medo de tomar choque? Não, ali é somente o aterramento, não passa energia para a manta. É o aterramento para justamente fazer a troca, porque a casa não tem aterramento, geladeira não tem, fogão, as coisas não tem. Toda a casa tem um aterramento. E aí, quando você faz essa conexão, ela está tirando aqui da terra, entendeu? E fazendo a troca com você, como se você estivesse realmente dormindo no chão, na natureza. Então, é uma riqueza tremenda, sabe? Vale muito a pena. Eu senti melhoras usei, no outro dia eu liguei para o Danilo. Danilo, o que é isso? Eu achei incrível, porque eu acordava várias vezes à noite para fazer xixi. E, gente, é incrível como potencializa quando você faz musculação, quando você sabe e se É conhece os sinais do seu anti-inflamatório, né? corpo. Imagina isso, anti-inflamatório, Então, né? Meu Deus. É. quando você sabe os sinais do seu corpo, você sabe as coisas que você tem a melhorar, que você utiliza, é muito claro o resultado, né? Então, eu tenho a fronha e tenho a manta, Ele o tem, colchão. ele tem a manta, fronha, o tapetinho que eu acho que é. Você viu a dica dele, Mimi, de É, colocar na cadeira e sentar? Legal, né? Também, né? Para quem já estou não querendo. tem como tirar o sapato e tal, né?
ou ele tem esses eletrodos, né, que ele coloca né, nas têmporas, na mão também. Então pode trabalhar com esses eletrodos também. O que mais que ele tem, Mimi? Acho que só, né? Acho Isso, que eu acho que o medidor também. Que eu gosto de testar isso. Eu gosto de fazer experiências, né, com meus filhos adolescentes, com diferenças de idade. Eu amo, né, experienciar as coisas. eu, E Mimi é uma. realmente, gente, funciona, vale a pena. É um método que muita gente tem dificuldade, nem todo mundo mora em Nordeste, nem todo mundo consegue ter essa, sabe, riqueza de voltar para a natureza. E a gente esqueceu, né, gente? Porque a gente já nasce, até um bebezinho já nasce em sapatinho no pé. Como a Carlinha falou, não pode brincar, não pode se sujar, não pode, tudo é micróbio, tudo é proibido. E a gente se perdeu totalmente, sabe? Essa coisa de utilizar nossos cinco sentidos. Sim, eu acho que é mais ou menos isso, né, Mimi, de prestar atenção nas coisas, né? Eu acho que tá faltando isso muito nas pessoas, e aí, quando a gente tá no momento presente, a gente vive as coisas, né? Igual a gente estava falando agora há pouco sobre isso, né? As pessoas vivendo, é muito clichê falar isso, mas é a verdade, a pessoa vivendo do passado, esperando um futuro e fazendo as coisas para ter aquele futuro. Esses dias eu postei uma frase também, se a gente não curte o processo, quando a gente alcança determinado objetivo, ele não tem graça, né? Todo processo ele tem que ser, ele tem que ter graça, porque senão chega no final você vai fazer o quê? Você É. não vai ter motivação para continuar, né? Então, assim, é por Olha, isso ele que está esse lance de dando um oi, Carlinha, aqui. Estou de estou de volta. volta, agora ele está no IBCBio, deixa eu ver aqui se eu consigo aceitar, vou aceitar ele com Oi, meu Vânia. nome. O Instagram dele é esse aqui, Bice Bio, ó, que está Aham, aham. acima de você. Não, não, sim, ele tá com os três aqui. Eu acabei de aceitar o da IBC. Ah, voltou! Menina, Ê! eu tava tão bom o papo aqui Você que acabou a bateria do bateu o celular. recorde. Você entrou com três perfis. Acabou a bateria do celular. E aí tentei entrar pelo perfil do meu. O Instagram falou que não podia mais pedir request do vídeo. Meu Entrei, Deus. mas não deixou. Aí pelo BC Olha, viu, foi. Carlinha, fica a dica, viu? Façam vários instas, tá entrando, ó. Pessoal, pessoal, tem o contato aqui do Danilo. Depois eu vou colocar todos os contatos dele na legenda dessa live. A Mimi também colocou nas outras, tá? E você se pergunta onde comprar e tal. Não, vai ter todos os contatos dele aqui da empresa. Vocês vão ver tudo. A gente estava falando agora, Danilo, das coisas que você Ah, vende. vamos Eu lá. estava aqui tentando listar, mas se você puder listar o tapete, a manta, o que que tem no seu catálogo. Vou pegar aqui. Então a gente tem a manta harmonia, né? Que é feita com tecido que a gente fez aqui no Brasil mesmo. Ela vai debaixo do lençol da cama, então não tem que fazer nada e liga no fio terra. Tem que ter fio terra na sua tomada para funcionar. Se você tem dúvida, manda mensagem para mim, te ajudo. Eu sou engenheiro elétrico, conheço eletrônica, então dessa parte de fio terra a gente entende bem. Então, ela é feita com tecido feito aqui no Brasil pela ABC mesmo. Temos uma patente requerida desse tecido. Em relação aos meus concorrentes, qual que é a diferença? Ela funciona debaixo do lençol. Dos meus concorrentes, os chineses de prata, você tem que ir direto nelas. Aí lava mais vezes, perde a condutividade mais rápido. A nossa debaixo do lençol, então ela lava uma vez por ano, lava seco, não perde quase nada a condutividade, vai durar bem mais a manta. E o conforto é melhor, né? Vai debaixo do lençol nem percebe. Diz aí, Miriam, o tecido é bem fininho, né? Quem quiser ver o É tecido aqui. maravilhoso, gente. É puro algodão, gostoso. Então a gente tem o outro concorrente que tem é fibra de carbono, já é um negócio mais duro, mas não é não é natural, não é natural como esse, né? Então essas são as vantagens. E transfere muito bem a energia mesmo estando debaixo do lençol. Agora, sobre a outra coisa que a gente tem um tapetinho, que aqui é esse tapetinho aqui, tipo a capa de travesseiro, A que vai fronha. debaixo da fronha. Se você não tiver a manta, ela vai com o fio que liga na tomada. Se você tiver a manta, ela vai com o fio que liga na manta e a manta liga na tomada. Aí você não precisa ter várias tomadas para ligar o produto, então facilita, tá? E a capa de travesseiro, basicamente assim, para quem tem Ó, quando dificuldade ele com fala ligar, gente, é assim, na manta tem uma bolinha, um pontinho, e tem uma tipo galinha, um coisinha. Aí ele faz assim. Então eu ligo a minha fronha na manta e só ligo a manta na tomada. É isso. muito simples, muito prático.
É cobrir o seu travesseiro e seu colchão e dar um plug, Isso. pronto, na Deixa parede. É deixa só lá. isso. Só deitar e dormir. A gente tem esses dois produtos para a cama, né? Então, quem tem, por exemplo, plano de sono, a manta ajuda a pegar no sono. Então, não sei se você percebeu, cara, Miriam, que a hora que você deita, você sente um descarrego, parece que o corpo tá descendo, assim, E me sabe? Eu sim, falou que dorme na hora. na hora. E tem outra, viu? Se eu estiver muito cansada, tipo, viajar, uma festa que eu chegue 2, 3 da manhã, eu sinto até quando eu deito uma sensação assim, Ah, assim que eu deito. É como se fosse, sabe? Uma descarrego mesmo. sensação daqui a Pegando a pouco Bibi no colo, assim, tá só, né, Bibi? Tá só que fazendo apaga, Carlinha. Você vai amar. um ninarzinho da Isso. Bibi. Uma coisa, você por acaso notou se dá um calorzinho vindo da manta, assim, um aconchego, um chamego? Não, eu Procura. sinto como se quando eu estou muito cansada, como se puxa assim mesmo. Eu sinto energeticamente. É, E logo depois eu adormeço, acordo só de manhã. procura E, reparar de manhã, assim, que a cama fica menos fria, você se sente menos sozinha. Procura ver se você sente isso. isso eu sinto. Entendeu? Agora um Tipo, monte eu, pelo menos, de solteira vai pedir a manta Não, agora. Agora, sinto mais, claramente. mais Eu uma. sei o que ele quer dizer com isso. É como se fosse assim, sabe? Dar uma autonomia, uma coisa, é uma coisa diferente. isso, Eu, eu sou eu solteiro. entendi o que você quer dizer, aquela coisa da pessoa carente, aquela coisa, né? Isso, Não, você fica, tipo, preenchida, isso, isso, descansada. isso. Eu sinto. É porque a manta melhora a microcirculação. Então, quando o seu corpo está em contato com a manta, fica quentinho, assim, sabe? A cama não fica tão fria, assim, sabe? É Não incrível. falta mais nada. Você faz aquele cobertor de orelha, você põe a manta e já dá para Meu quebrar um galho. É óbvio que esposo você que põe. viaja, né, gente? Eu estou muito bem assistida com minha manta. Claro, é melhor se você puder ter alguém aqui do lado, melhor, né? Mas se você ter os dois, melhor ainda. Então você se sente menos sozinho, assim. Por exemplo, eu senti menos esse calorzinho, esse chamego da mãe terra. É a mãe terra te cuidando, sabe? Essa é a ideia. Então, a manta é bem legal. Já a capa de travesseiro, eu gosto muito pelo que a Miriam falou do cabelo e pele, assim, sabe? E dá uma acalmada nos pensamentos, mente acelerada, assim, quem tem sono muito leve, fica acordando várias vezes à noite, ajuda com isso, estresse, assim, a cabeça. Já para fora da cama, a gente tem o tapetinho, então o tapete girassol. Então você pode usar o tapete girassol de milhões de formas. Eu gosto muito de meditar nele, então eu sento nele. Gosto de fazer yoga nele também. Então você faz yoga com ele. Você pode, como eu falei, botar na sua cadeira onde você trabalha, se você não consegue tirar o sapato, sabe? Então põe na sua cadeira, funciona também, usando roupa de algodão. Ah, quem quer economizar, pode pôr ele do pé durante o dia e à noite pode pôr na cama também, seja debaixo da fronha, entre a fronha e o travesseiro, tá? Porque já que você põe o pé, você põe um tecido por cima dele, ou então põe na região do pé mesmo, ou se achar melhor, sabe? Dá pra usar na cama também, quem não quer economizar. Então tem mil e uma utilidades, assim, mil de jeitos. Eu gosto muito de comer com ele, então sempre que eu tô comendo, eu tô com o pé no tapetinho, adoro. Tá, é muito bom. E tô trabalhando falando com vocês, tô com o pé no tapetinho, sempre tô com o pé no tapetinho. Aí a gente tem outro produto que são os eletrodos, que é esses caras aqui, tá? Que é o Cura da Terra. Então, o Cura da Terra é um produto multiuso, assim, eu adoro ele, porque você vai usar ele quando você precisa de uma energia a mais. Então, às vezes tá com muito estresse, quer matar alguém, né? Tá com a mente acelerada. Na lua cheia, vai É, menstruar. então você vai lá e vai usar os eletrodos no ponto que você achar mais considerável. Tipo, mente acelerada, põe aqui nas têmporas, vai acalmar. Ou então quer melhorar a estética, né? Põe aqui nas têmporas. Ou precisar concentrar, pode pôr aqui, vai ajudar muito. Na palma da mão, quando você quer brigar com alguém, a parte de luto, você vai descarregar a energia para a mãe terra, sabe? Porque o luto é alguém que tá querendo brigar por alguma coisa que nunca vai ter. É um luto, né? A pessoa fica lutando. Então você põe na palma da mão dela, ela descarrega essa energia para a mãe terra, sabe? Então ajuda bastante para sete lutos, assim, é muito interessante isso. E no pé, para dar energia, você precisa de força, energia, você põe no pé, essa energia no pé é bem legal. Parte digestória, põe na barriga, então você comeu aquela refeição pesada, assim, tá precisando de uma energia a Ou mais, até no período menstrual, né? Também também, poderia colocar no abdômen. também, para Porque mulheres que onde têm... colar é onde vai puxar, Isso, isso, perfeito, essa é a ideia. coluna, lombar, Isso. tal. Uma região legal de pôr aqui, ó, nessa região dos ombros. Muita gente tem dor aqui, uma tensão,
fica carregando o peso do mundo, as coisas, os problemas aqui, né? Então você põe aqui, ó, os eletrodos, nossa, dá aquela descarrego, uma delícia, sabe? É bem gostoso pôr aqui. Então, uma boa relaxada, assim, nossa, é bem uma delícia. Então são vários usos, pode fazer os canapés, que eu falei também, né? Põe um eletrodo na água, os canapés. Então ele tem problema respiratório, mas a gente agora vai chegar no inverno, tem problema respiratório, põe no peito, vai tirar o desconforto respiratório. Criança ficou doente, sabe? Puta, a mãe já tem que perder o trabalho, já fica vários dias a criança doente lá. Usa o aterramento, se você não tem os produtos, põe a criança na grama, ela vai ficar mais rápido, bem, sabe? Claro, vá no médico, siga tudo que o médico falar e faça também aterramento, que ninguém é contra médico, muito pelo contrário. A gente quer apenas acelerar o processo, que a Às coisa fique vezes mais a rápida. gente é um pouquinho. Porque senão dá... Fale por você. Mentira. Brincadeira, gente. Ah, sim, no A sentido assim, Carlinha diz, ó, o que falar, faça o contrário. no sentido que vá, procure ajuda médica, sabe? Se o cara falar baboseira, também tem um bom senso, né? Mas não vai também querer se resolver os problemas sozinha, Sim. besteira. Acho que a saúde tem, na parte de crônica, é uma coisa, mas parte de urgência é importante a medicina. A parte É. crônica, eu concordo que realmente tem seus problemas e tudo mais, mas a parte de urgência, tá com problema, vai lá, fala que faz o médico falar e também e segue o seu caminho. E depois dos dias aí é outra conversa, né? Já virou crônico, aí a conversa muda, né? É. Então vai lidar com o problema da sua criança bem mais rápido, né? Criança com febre, o problema da febre é um problema de falta de elétrons, entendeu? Assim, a temperatura do corpo é normal subir, porque ele está combatendo um patógeno, mas subir demais, aí já é uma falta de elétrons, porque as crianças ela têm uma massa menor. Então elas têm menos elétrons livres no corpo delas. Então por isso que elas têm esse problema de, às vezes, de entrar em convulsão e tudo mais. E o sistema lógico delas é muito acelerado, ela tem mais energia, né? Então ela vai com muita energia para gerando radicais livres para cima do problema e acaba com os elétrons livres e aí ativa demais o simpático, pode dar convulsão. Por isso que o pessoal não gosta de febre. Mas se você aterra a criança, ela tá grudada na terra, entendeu? Então a chance de acontecer isso é quase zero, assim, sabe? É bem menor. Então, mas claro, seja o que o médico faz o que o médico falar e faça aterramento também. Ninguém tá aqui contra a medicina. E é lógico também que uma criança com febre e tal, dificilmente a mãe vai estar ali com ela no colo, vai levar no parquinho para aterrar, né? Tipo, é meio, né? Ela não vai fazer Não isso. aprendemos isso, né, Então, Carlinha? assim, ela A não vai gente nem não saber se aprendeu isso. funciona. Se funciona. Se eu tivesse um filho com febre, eu já ia daqui para a praia, já ia jogar ele na praia. A gente não aprendeu, né, a cuidar de uma criança doente aterrando. Isso aí, né, se falar para algumas pessoas vão dizer que a gente tá louco. Agora, eu já passei um maus bocados, assim, no início da carnívora. A Carlinha sabe muito bem, porque eu toda hora falava com ela na época. E quem me ajudou muito foi o Peter. E que só resolvi quando já estava sem aguentar. Passei uma noite acordado, era dor, era mal-estar. Eu disse, meu Deus, o que é isso? De manhã eu fui e botei uma cadeira de madeira no sol, botei os pés no chão, fiquei lá poucos minutos, depois botei tudo para fora lá, que não era nada, porque já tinha dias que eu estava até sem comer, saiu lá umas coisas brancas, né? O Peter disse que era cândida, e levantei da cadeira como se Lembra? nada tivesse acontecido. Lembra, Carlinha? Que E foi legal. simplesmente aterramento e o sol. E eu tinha passado 2, 3 dias assim, em pânico. Meu esposo disse: "Olha, se não melhorar hoje, você vai para a urgência, eu não quero nem saber." E eu não vou. E quer dar remédio, eu não tomo, porque eu sabia o que era uma desparasitação muito grande. E Entendi. quando eu botei os pés na terra, eu não conseguia nem andar. Eu fui levada assim, ó, que eu não Aham, ficava nem em pé direito. aham. Botou lá na cadeira com o pé no chão e eu lá, desmaiado com o sol. Caramba, depois a baciazinha do lado que eu queria ver, né? E aquele enjoo, aterrei, vomitei. Eu tenho essa foto até hoje. Quem participou do desafio, eu sempre Ah, coloco é? quando eles perguntam. E levantei da cadeira, parecia que eu podia ir pular um carnaval de uma semana, que como Olha se não só. tivesse nada, sabe? Como se fosse uma coisa assim que saiu e revigorou. Eu, Olha, gente, o que é o aterramento? Algo que ninguém nem valoriza tanto. Poucas pessoas, né, conhecem essa prática. que interessante. Nossa, muito legal mesmo. Tá, muito bom. Eu não sabia disso aí, não. Tá. A Elaine falou que já levou o filho dela com febre no parquinho, parece. É isso aí, ajuda muito, sabe? Funciona. A criança vai ficar mais rápido e bem, sabe? Essa é a ideia. Não vai evitar de a criança ficar doente, mas ela vai resolver mais rápido, sabe? Essa é a diferença.
de todas essas coisas que a gente faz. Não vai. Porque às vezes todo mundo tem um estresse muito grande, né? E aí não tem jeito. Mas você volta mais rápido. Sim. Ah, Isso. maravilha. É isso aí. Tá bom, Isso meninas. aí. Vamos falar pro pessoal que a gente tem. Eu queria um cupom para os seus seguidores de 5% de Obrigada. desconto, né? Quem tiver interesse é Mimimi5 no nosso site lá. Vou anotar aqui o site para as pessoas. Coloca aí. Mimimi 5, que chique. Hum, ibc.com.br, vou colocar o Mimimi5. Então tem descontinho lá, quem se interessar pelos produtos. Quem tiver dúvida, manda mensagem, a gente aqui é sempre solícito. E o aparelho de medida é o kit multímetro, não tá lá no site ainda. Quem quiser esse aparelho me manda mensagem. É um kit multímetro, esse daqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar. Esse cara aqui, mas é um modelo especial, assim, no sentido de que é um pouquinho mais caro, que ele tem uma medida por autoescala, assim, automática, para facilitar essa medida dos elétrons livres. E a gente manda também umas garrinhas junto. Garrinhas. Umas garrinhas assim, que elas no multímetro não vêm normalmente. E aí, então, a gente manda... Deixa eu pegar aqui. Aqui, as garrinhas. Para a pessoa facilitar a medida. E é ideal, sempre quando for comprar o kit multímetro, ter essas garrinhas aqui. A pessoa ter o cura da terra, ter os adesivos, eletrodos para colocar na pessoa, né? Aí você mede e depois faz o aterramento, depois você vê o antes e depois na pessoa. Então, Que basicamente, ótimo. é bem legal, assim, é divertido. E também quando você vê, assim, aquele valor, que a pessoa está com um problema, e aí, quando você enxerga o problema, é muito mais fácil você resolver. Não sei, pelo menos eu acho. Sabe? Você tá vendo o problema ali, sabe? Ali, ó, tá alto, sabe? Tá vendo? Tá com um problema, tá faltando elétrons aqui, sabe? Precisa resolver isso aqui, entendeu? Então, pelo menos pra mim, assim, quando você vê o problema, na engenharia, quando a gente enxerga o problema, a solução, assim, resolver é mais fácil, né? Porque se você não sabe. Não, eu acho assim, importantíssimo, principalmente pessoas como eu, Carlinha, quem é carnívoro. Eu mesmo não vivo fazendo exame, eu não vivo em médico, não, gente. A gente tem uma saúde boa, graças a Deus. Mas eu adoro esses aparelhinhos. Eu tenho de glicemia, o de cetose, o de pressão, porque às vezes eu noto assim, Carlinha, eu tô sentindo uma coisinha aqui. Aí quando eu verifico realmente a pressão ou tá baixa ou tal, aí você vai lá e olha, toma um sal, faz um aterramento. Então a gente tem aquele parâmetro e você vê que naturalmente se ajusta. Às vezes é hora de comer. Então a gente, né, tem essa coisa. Tá trabalhando demais, poxa, eu preciso aterrar mais tempo. Fiz, mas estou vendo que precisa. Então, quando a gente tem esse parâmetro, quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe que muita coisa que nos disseram que é doença não é. É só um desequilíbrio. Às vezes precisa desparasitar, precisa um pouco mais de água, precisa um pouco mais de sal. E a prova maior é que a gente vai lá e faz, e aquilo se ajusta em minutos. Então, não Verdade. é doença, é um estado, porque a gente está lá, que algum item do que a gente faz ficou em desequilíbrio. Então, eu acho muito legal, sabe, ter essas ferramentas que contribuem com a vida da gente, porque senão a pessoa fica se assustando sem motivo algum, sem ter nada. Verdade. Vai tomando remédio, que às vezes até pode dar uma coisa boa, mas tira uma coisa É. Ah, uma negativa. dorzinha, vai logo, vai, toma um analgésico. Pra quê, gente? Bota o pé na terra, toma água com sal. Nossa, passou, era só falta de repor os eletrólitos. Pronto. E aí não usou medicamento, não estragou o fígado e ficou bem de uma forma natural, que é para ser assim, né? Nosso estado natural. Uhum. Perfeito. Verdade. Tem razão. Você não tinha atentado para essas que você falou, né? Não é, às vezes não é uma doença, às vezes só tá faltando Não, alguma coisa ali, né? Do e pessoal da energia. sempre é isso. Sempre é algo que está precisando ajustar. Quando a gente percebe isso, é igual a febre. Às vezes é a falta do magnésio. Muitas mães, a gente ensina as mamães lá no desafio. Gente, não dá nada, não baixa a febre. O corpo está saudável, por isso que ele está aquecendo, né? Para poder ele combater ali algum parasita, uma bactéria. E como você falou, é falta de aterramento, está muito carregado, precisa ir para a natureza. Então, primeiro usa os mecanismos, né? Só se você, depois que fez tudo da forma natural, não ainda equilibrou, aí você pode até procurar uma ajuda, mas as pessoas habituaram-se a procurar ajuda sem fazer nem o que
primeiro merece ser feito. Isso para tudo, né? Eu não estou dormindo, eu vou tomar um tarja preta. Eu procuro um médico e pego o medicamento, mas eu não malho, eu não faço o que tem que fazer, eu não aterro, eu não tomo sol. Então a gente precisa mesmo voltar para a simplicidade. Passar a palavra para a Carlinha aí, finalizar. Eu quero só agradecer, gente, e já dizer, né, aqui de antemão, a turma está sendo aberta hoje. Ó, o Cara, Danilo já saiu aqui. A próxima turma já estão abertas as inscrições. Hoje, né, está aberta. Então, seja muito bem-vindo. Venha buscar conhecimento para que realmente você possa gerir sua vida, encontrar a saúde definitiva, sem você estar tendo custos altos, porque é muito simples, né, Carlinha, ser saudável. É mais sobre retirar as coisas que a gente traz para a primeiro, vida. né? Primeiro retirar o que atrapalha, né? Básico, né, amiga? Pelo amor de Deus, né? Tirar tudo Exatamente. e nutrir com o que realmente interessa, né? Essa é a vibe do desafio e a gente está indo para a turma 23, fazendo uma semana hoje que começou a turma 22. A turma tá linda, tá bem caprichada, né, Mimi? Um monte de gente, um monte de Maravilhosa. novato, com aquela sede de mudança mesmo, né? A gente tem, nessa turma, tá muito pontual, as idades, né? A gente está com algumas pessoas aí na casa dos 60, 70 anos que estão chegando, né, Mimi? Chegando, e sozinha, né? Tem a Mareci, né, que ela falou esses dias todas as coisas incríveis que aconteceram com ela desde a carnívora, tem 65 anos, imagina? Meu Deus! Cara, isso é fantástico, né? Impressionante, né, cara, é que as pessoas têm o hábito de aprendeu e acredita que não tem mais solução. 50, 60, não tem mais jeito, que o corpo já não está funcionando. E a gente vem comprovando todos os dias que não importa a idade, quando a gente dá suporte que o corpo precisa, ele responde. Não importa, gente. Exata, exatamente. A gente está indo para a turma 23. Na turma 23, inclusive, né, a gente vai dar de presente para vocês a Super Série Câncer. Então, para quem está atrás da série Câncer, tem interesse em saber coisas inimagináveis, coisas que vocês nem ousam saber, tá, gente? Porque isso não se acha no Google. Nem fazendo uma breve busca, tá? Então eu posso garantir para vocês que o assunto o buraco é muito mais embaixo. E a gente vai dar de presente para vocês a série Câncer na turma 23. Então, ex-alunos, né, que ainda não tiveram acesso à série Câncer, de vez em quando a gente vende ela separadamente, tá, gente? Então, quem quiser pode adquirir também, mas ela tá vindo aí na turma 23 para vocês, tá? Então, hoje já, a partir de hoje, já pode se inscrever na turma 23. Tananã, tananã, então é isso, só parar de atrapalhar o corpo, Clotilde, pessoas incríveis aqui nessa live hoje, Paulinha, Soraya, André, Maria, Luiz, gente, muito, muito, muito obrigada. Eu não sei se a gente vai conseguir chamar. Mimi, tem mais alguma coisa para falar? Acho que eu não consigo mais chamar o, o Não, Danilo. só agradecer, né? Agradecer a todo mundo que esteve aqui, agradecer a Deus, né? Por essa missão tão linda, gente, que é recuperar a saúde, né, das pessoas que estão em busca realmente disso. Tá cansadinha, né, gente, de estar se batendo de lá para cá, só gastando, gastando, sem ter nenhum caminho para chegar. A carnívora é muito simples mesmo, é só praticar, não tem como não ter resultado. E agregando essas coisas simples, né, como a gente veio falando aqui. Então, gratidão a todos, gratidão a Deus, a Carlinha, Amanhã tem agradecer live, ao Mimi. Danilo. Amanhã Tem amanhã, 10h30, live, gente. uma live Amanhã temos com live o nosso aluno. Aquela bonitinho live que ele não conseguiu participar, que eu não com consegui o Carlos. participar. Com o Carlos, amanhã a gente vai bater esse papo, ele vai contar a história dele, muito interessante, muito legal. E aí é isso. Gratidão, até amanhã. Beijo, Carlinha e Danilo. Obrigada por tudo. A gente sempre aprende muito com você. Tão bom, né, gente? Estar com pessoas que estudam e trazem coisas que realmente funcionam na nossa E vida. a gente está aí de novo, né, com uma parceria
maravilhosa com uma empresa que tem propósito, tá? Então lá atrás, lá no começo das nossas turmas, a gente fez uma live com o Danilo, tá, gente? Então uma pessoa que a gente já conhece, ó, há tempos, tá? Então ele também continuou ali o trabalho dele, um trabalho que tem realmente propósito, que é ajudar as pessoas a terem mais saúde com os produtos que ele idealizou. Então é muito bacana e a gente adora apoiar empresas assim, vocês sabem disso, né? Assim é com a Nutrafóton, assim é com a IBC, né? Que é o bioaterramento do Danilo. Então, coisas que realmente agregam na nossa vida. Turma 23 vindo aí, quero agradecer muito vocês, a audiência. Mandem essa live. Meninas, cai de novo, o Instagram não permite que eu volte, infelizmente. Danilo, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E, galera, vou colocar aqui na descrição todas as informações dele, tá? E compartilhem essa live, tá? Com quem vocês acharem necessário, que precisam ouvir, aquela pessoa que não consegue fazer aterramento, tem uma chance. Então é muito, muito, muito bacana. Tchau, Mimi. Eu Tchau, não, eu não te Flor. vejo. Tchau, Danilo. Obrigada, Obrigada. gente. Beijo, gente.